Hoje em dia, quando vamos escolher um novo smartphone, uma das diferenças mais básicas no mercado está no sistema operacional. Você escolhe um aparelho com Android, de uma das várias fabricantes parceiras da Google, ou então vai para o lado da Apple e do seu iOS. Mas até uns anos atrás apareciam algumas concorrentes que ou incomodavam ou então tinham a sua parcela de consumidores fiéis. Mas o que aconteceu com essas marcas? Por que hoje quase não existe uma rival para essa dupla? E será que vai aparecer alguma em curto prazo? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Aqui a gente vai listar 4 motivos que ajudam a explicar essa situação atual dos sistemas operacionais móveis. Eles não são os únicos, não estão em ordem de importância e atuam todos juntos para que esse cenário se desenhe. E se você pensou em algum outro motivo, deixa um comentário aqui pra gente. O primeiro motivo então é que simplesmente custa demais desenvolver uma plataforma inteira e muito boa, seja da estaca zero ou quase disso. E aqui nós estamos falando de custos não só financeiros, mas claro que o dinheiro é muito importante, ainda mais em tempos de demissões e contenção de gastos em empresas de tecnologia. Só que esse desenvolvimento envolve também muito tempo, além de uma enorme quantidade de pessoas envolvidas. E essa mão de obra é tanto inicial para criar a plataforma, quanto contínua para melhorar ela constantemente, ter serviços atualizados e em funcionamento. Tudo isso acontece sem tanta garantia de retorno no início, então muitas empresas preferem não arriscar. Google e Apple com certeza gastam bastante de tudo isso para manter o Android e o iOS, mas pelo menos elas já têm uma base muito bem estabelecida. Em alguns casos, funções criadas por novas plataformas podem aparecer nelas primeiro e depois acabarem adaptadas nas rivais. Isso acontece em mercados como o de redes sociais a todo momento, e também entre Google e Apple, que vivem adotando soluções uma da outra. Com uma terceira concorrente ainda procurando espaço, esse tipo de adaptação de funções matadoras faria com que as concorrentes rapidamente perdessem o diferencial. O segundo motivo é que a concorrência entre essa dupla já está estabelecida demais, com as duas plataformas bem consolidadas em perfil e atraindo pessoas por motivos diferentes. Quem quer um ecossistema mais integrado, um hardware no mínimo ótimo, a interface objetiva e, por que não, até o status, o iOS é a resposta mais clara. Já quem deseja flexibilidade e customização, além de escolher entre uma maior variedade de aparelhos, dependendo de bolso, motivo de uso e especificações técnicas, vai para o Android. Segundo dados de 2022 do Statista, o mercado de sistemas operacionais móveis está assim: 71,8% da fatia do setor é do Android, enquanto 27,6% fica com o iOS. Essa divisão é explicada principalmente pela maior oferta e variedade de aparelhos com a plataforma da Google, que é dividida por fabricantes como Samsung, Xiaomi, Motorola e por aí vai, enquanto a Apple carrega sozinha toda a porcentagem do seu sistema. O terceiro lugar atual tem apenas 0,05% e é o KaiOS, e tudo bem você não conhecer essa plataforma, porque ela é um projeto de código aberto bastante básico e mais voltado para celulares baratinhos e simples. São normalmente aqueles feature phones que mal têm recursos além de chamadas e mensagens, ao contrário dos smartphones. Ter um telefone inteligente hoje é o padrão do mercado, mas esses mais básicos ainda encontram um público por vários motivos, desde economia até não curtir ficar conectado a toda hora. O resto da porcentagem é distribuída em sistemas que já não recebem atualização, mas tem lá um estoque comercializado ou aparelhos ativados. Além disso, existe uma quantidade muito pequena da fatia do mercado para sistemas que são de nicho, como é o caso do Sailfish. Ou seja, não é que não existam outras, eu não falei isso, ou que a pessoa que utiliza eles estão erradas, mas sim que o uso delas mal arranha, mal preocupa as duas líderes. O terceiro motivo é mais específico do Android. O seu funcionamento como plataforma permite modificações pelas empresas parceiras que produzem os aparelhos. E isso pode acabar freando a vontade ou então a necessidade dessas marcas de desenvolverem ou de irem atrás de alternativas. O Android oferece um nível de customização de interface, de ícones, funções extras e até permite a instalação de app stores de terceiros.
Atualmente não é mais comum que as marcas modifiquem tanto assim, o sistema já foi muito pior, porque ele corre o risco de ficar um pouco mais pesado. Mas são vários os diferenciais que algumas marcas trazem, mesmo sendo baseadas em algum molde. Algumas análises mais antigas indicam até que o Harmony OS da Huawei é uma versão altamente modificada do Android, o que a fabricante chinesa já negou. E essa característica de molde, de customização, não é um problema do Android e nem significa que toda a culpa é dele. A oferta personalizada dificulta a necessidade de fabricantes irem atrás de uma alternativa e está relacionada mais com o primeiro motivo, que é o de custos de desenvolver algo do zero, se existe uma possível parceira logo ali do lado. O quarto e último motivo é que as últimas tentativas provaram que a tarefa é muito difícil, mesmo para companhias gigantes, servindo de lição ou de exemplo para quem tentasse arriscar. Um bom exemplo é o do Windows Phone, que por alguns bons anos foi sim a terceira força nessa disputa, em alguns mercados, incluindo o do Brasil, até conseguir um desempenho bem satisfatório e um público bastante fiel. Só que ele foi abandonado pela Microsoft por vários motivos, que inclusive a gente já listou em um vídeo aqui do Entenda, e a própria empresa hoje usa um Android no seu aparelho de duas telas, que é o Surface Duo. Outra concorrente forte que também não resistiu ao tempo e ao mercado é a BlackBerry, a RIM. Ela começou muito bem focada no mercado corporativo e ela tinha como diferencial o seu teclado físico. Mas esse tempo passou, a fabricante não conseguiu se adaptar e perdeu cada vez mais espaço em aparelho e sistema operacional. Outras alternativas que deram errado incluem o Firefox OS, que chegou a sair em aparelhos no Brasil, mas foi descontinuado por falta de interesse do mercado e de parceiros. O Ubuntu Touch, que passou para os cuidados da comunidade, e o WebOS, que é um sistema mais antigo que era da Palm, passou para HP, foi desativado rapidinho para dispositivos móveis e hoje, olha só, é a base dos sistemas operacionais das TVs da LG, ou seja, não foram poucos os aventureiros nessa área. Beleza, mas quais são as possibilidades então? Tem gente que aposta em uma plataforma chamada Fuchsia, que também é desenvolvida pela própria Google já há alguns anos. Só que ela não é vista como um substituto do Android e nem uma alternativa em curto prazo, mas sim um complemento para outros setores. Outra possibilidade é que fabricantes menores que desejam oferecer algo diferente para se diferenciar se organizem ou optem por alguma nova plataforma em massa, mas essa situação, de novo, não existe a curto prazo. Por fim, temos ainda algumas questões econômicas e políticas imprevisíveis que podem modificar o cenário, como é o caso da Huawei com o Harmony OS, que foi criado quase às pressas, porque a empresa chinesa foi impedida pelo governo dos Estados Unidos de distribuir o Android com os serviços da Google. E olha, a situação aqui é um pouco diferente do caso dos PCs. O Linux e as suas inúmeras distribuições conseguem um alcance relativamente maior por parcerias institucionais e também uma comunidade fiel já de décadas de existência. Com smartphones, isso ainda não foi possível, mas a situação dos sistemas operacionais para computadores é assunto para outro vídeo. E aí, você acha que precisamos ter no mercado uma terceira alternativa em sistemas operacionais para smartphones? Quem é que podia entrar nessa briga aí, hein? Ou será que Android e iOS são o suficiente? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!